Na segunda carta, ele fala da ironia, né? Ele diz que é preciso tomar cuidado para que o poeta não se deixe dominar pela ironia, não é? Sobretudo em momentos estéreis, em momentos em que a pessoa não tem nada, não está fazendo coisa nenhuma de criativa, ser irônica, cultivar a ironia. E, de fato, eu penso que tem que entender o seguinte, não é totalmente contra a ironia, contra toda ironia, mas, na verdade, existe uma ironia que é defensiva, que é, na verdade, uma ironia prejudicial, de fato, é mais negativa. Quer dizer, você é irônico, ao ser irônico em relação às coisas dos outros, você se coloca acima dessas coisas. Mas, na verdade, você não está produzindo coisa nenhuma que realmente esteja acima. A ironia não está necessariamente acima daquilo de que fala, não é? Então, eu vejo isso muito comum, na verdade, na imprensa, por exemplo, né? É mais fácil a pessoa, sendo irônica em relação a uma obra qualquer, parecer que está superior a ela, do que se a pessoa elogiar a obra. Elogiar a obra parece colocar-se em situação, não é, menos, não tão privilegiada em relação à obra. A ironia, então, tem esse sentido. E isso é perigoso. É uma coisa negativa nesse sentido de ser uma coisa que, como na linguagem nietzschiana, seria reativa. A ironia como uma atitude reativa, não é? De reação, que, na verdade, prejudica a própria criação. Eu não vou ler o trecho inteiro que ele fala disso, não precisa, vocês leram ou devem ler, não é? Segundo, ele fala uma outra coisa interessante, é que ele diz, é curiosíssima, é que ele diz o seguinte, aí vale a pena ler porque é curtinho e é curioso. De todos os meus livros, só alguns me são indispensáveis, mas há 2 que se encontram entre meus objetos de uso por onde quer que eu ande. Tenho-os comigo aqui também. A Bíblia e os livros do grande poeta dinamarquês Jens Peter Jacobsen. Agora vejam que coisa curiosa isso. A Bíblia e os livros do Jens Peter, do Petersen. O curioso é o seguinte, é que Petersen é um autor ateu. Os livros de Petersen, na verdade, eram inteiramente antirreligiosos, ateus. E o outro é a Bíblia, que ele carrega, as duas coisas. Mas, com certeza, não é necessariamente por serem ateus que ele leu o Petersen. E, em segundo lugar, ele tampouco ler a Bíblia por religiosidade, por ser religioso. Na verdade, o Rilke vem de uma família católica, mas ele se tornou muito rapidamente anticristão. Aqui na mesma a gente vai ver algumas coisas, e existe não tanto nessas cartas, embora nessas cartas também haja algumas coisas bem estranhas do ponto de vista religioso, mas uma carta chamada Carta de um Jovem Operário, de um Jovem Trabalhador, escrita por ele. Ele escreveu essa carta, é uma obra. E essa carta é totalmente anticristã e antirreligiosa, na verdade. Então, a Bíblia está ali como uma peça de literatura, como também os tratados de Petersen, com certeza. Mas o Petersen, eu trouxe para vocês lerem uma coisa, porque ele fala muito do Petersen, ele elogia muito, e o Petersen, eu trouxe uns poemas do Petersen, que não vou ler inteiros, porque são longos, mas um trechinho vale a pena. E, infelizmente, ele fez esse poema arabesco em cima de inspirado, digamos assim, por um desenho de Michelangelo de uma mulher olhando por uma janela, olhando para baixo. Eu vou ler apenas a última parte desse poema.
Olha, as ondulosas sedas da cortina se abrem e alta, magnífica, uma figura de mulher se delineia em negro contra o negrume do ar. Sagrada é a tristeza nos seus olhos, despedaçada a tristeza a que nada traz alívio, causticante tristeza imersa em dúvidas. Noites e dias zumbem sobre a terra, alternam-se as estações como cores na face. Geração após geração, em longas vagas sombrias, rolam sobre a terra, rolam e se desfazem, enquanto morrem os tempos devagar. Por que a vida? Por que a morte? Por que viver se temos que morrer? Por que lutar se sabemos que a espada nos será um dia arrancada da mão? Para que estas piras de martírio e dor? Milhares de horas vividas em lento sofrimento. O curso mortal de um lento sofrimento. Nisso é que pensas tu, mulher esguia. Ei-la no balcão, silente e calma, sem uma só palavra, um só suspiro, um só queixume. Delineada em negro no negrume do ar, é uma espada a atravessar o coração da noite. A tradução desse poema foi feita pelo José Paulo Paes. O Jacobsen tem um outro poema que eu trouxe, do qual não tem o original dinamarquês tampouco, mas tem uma tradução inglesa que mantém as rimas. Eu fiz uma tradução livre do poema em português, que do ponto de vista poético não vale nada, então eu botei ali apenas para ter essa tradução em português. Mas a tradução inglesa é interessante, eu vou ler em inglês e vocês querendo ler em português aí, porque é bonito o poema em inglês. E fala dessa coisa, dá para ver a posição dele, a coisa dele antirreligiosa. Valdemar's complaint over his murdered mistress. Lord, do you realize what you did when you took Tov from my breast? Do you know that you snatched away my one expectancy of rest? Have you no shame to sit secure and take the last lump of the poor? Lord, I also am a king, and I have learned upon my throne not to steal from subject hearts the last delight they call their own. Lord, you are wrong. In such a vein you may crush, but you cannot reign. Lord, your angels fill your ears with flattery of your holy name. You find no true friend by your side when you have need of faithful blame. É um poema bem, digamos assim, seria... Vocês sabem que um outro poeta de que o Capus fala e que Rilke cita sem muita animação, o dele, na verdade, o Richard Damer, fez poemas também assim blasfemos como esse aqui e foi julgado, foi 2 vezes. Ele acabou sendo absolvido, mas foi levado a tribunal 2 vezes por causa desses poemas, na mesma época. Terceira carta. Vocês têm perguntas sobre essa que eu estou lendo? Alguma coisa? Não tem, tudo está indo normal? Eu não sei como é que... Eu tenho uma dúvida. Diga. Você diz que Rilke não era religioso, mas em algumas das coisas que eu li dele, nas correspondências, ele fala em Deus. Fala muito. Ele fala em Deus, ele fala em anjos, ele tem muitos poemas sobre anjos, mas não é o Deus da religião, não é o Deus do cristianismo.
entende? Ele tem uma concepção inteiramente sui generis, peculiar dele, na verdade, né? De religião, de Deus mesmo. Então, o Deus dele, por exemplo, é um produto, não é uma origem. Isso está nas cartas, inclusive. Deus, na verdade, é como se fosse, digamos assim, como se houvesse o mundo, o universo, e nós, as pessoas, os seres humanos, tendêssemos a uma coisa em direção a Deus. Mas Deus não existe ainda. Ele vai ser criado exatamente quando nós chegarmos lá. Vamos ler isso, adiante tem isso. O que é uma coisa estranha, mas na verdade, uma rejeição da ideia tradicional de religião. Eu só vejo como dessa maneira. Né? Ele tem os sonetos a Orfeu, por outro lado, né, que é um deus... tornou-se um deus grego, na verdade, né, era uma figura mitológica grega, mas ele fala como de um deus. E o soneto é Orfeu, mas é um deus do politeísmo, quer dizer, aí é diferente, é uma coisa literária propriamente que você está falando, né? Aí e esses sonetos a Orfeu, dos quais eu trouxe, inclusive depois a gente lê, são muito bonitos, são uma beleza, na verdade. Mas é uma coisa também que nada tem a ver com religião tradicional. Mesmo os dos anjos nada tem a ver, na verdade. Uma outra carta é a de... nessa carta mesmo, na anterior, nessa carta que eu estava lendo, que é de... a carta de 5 de abril. Na de 5 de abril, ao final de tudo, ele diz, vejam bem, se eu tivesse que confessar com quem aprendi alguma coisa acerca da essência do processo criador, sua profundidade e eternidade, só poderia indicar 2 nomes. O Jacobsen, esse poeta, nós acabamos de ler, este poeta máximo, ele põe como poeta máximo, por isso que eu pus 2 poemas dele aqui. Esse poeta máximo e o de Auguste Rodin, o escultor, que não tem igual entre todos os artistas dos nossos dias. Você vê como ele tinha admiração imensa por Rodin, né? Bom, aí vem o outro, a carta de 23 de abril. Na carta de 23 de abril, ele diz, de novo, uma coisa com a qual eu não concordo, eu já disse algumas vezes e digo de novo. Talvez assim a gente possa entender que ele queira dizer que uma pessoa muito jovem não deva se deixar influenciar demais por tese. Porque o fato que ele diz assim, deixe-me fazer-lhe aqui um pedido. Leia o menos possível trabalhos de estética e crítica. Veja bem. Ou são opiniões partidárias petrificadas e tornadas sem sentido em sua rigidez morta, ou hábeis jogos de palavras inspirados hoje numa opinião, amanhã noutra. As obras de arte são de uma infinita solidão. Nada as pode alcançar tão pouco quanto a crítica. Só o amor as pode compreender e manter e mostrar-se justo com elas. Quer dizer, ele tem esse problema com a crítica. Eu, na verdade, acho que a gente entende que, de fato, as obras de arte nada pode alcançar no sentido de que nada vai substituí-las, está no lugar delas. Nada pode, na verdade, explicá-las totalmente, não é? São inalcançáveis nesse sentido, de fato. Mas, agora, esse desprezo pela crítica, para mim, é intolerável, na verdade, pela crítica e pela estética, pela teoria. Porque, na verdade, nós não podemos deixar de pensar sobre as coisas e por que não ver o que as pessoas inteligentes e outros artistas e outros críticos, né, pensaram antes de nós. Quer dizer, eu tenho isso para mim é uma questão, eu não concordo. Outra coisa,
ele diz que, aí eu já não concordo também de novo, é sempre a si mesmo e a seu sentimento que deve dar razão contra toda explanação, comentário ou introdução dessa espécie. Acho que nem sempre é assim, acho que às vezes não é. Acho que às vezes a gente erra mesmo. E é preciso ouvir as opiniões dos outros. E essa é a minha posição, né? Bom, uma outra coisa é que aí eu acho que ele tem razão. Vamos ver uma coisa que eu concordo com ele inteiramente. Ele diz que deixa seus julgamentos, sua própria... Isso eu acho que é verdade, mas eu não penso que seja atrapalhado pelo conhecimento de opiniões alheias. Para ele, sim. Deixa seus julgamentos, sua própria e silenciosa evolução, sem a perturbar, como qualquer progresso, ela deve vir do âmago do seu ser e não pode ser reprimida ou acelerada por coisa alguma. Tudo está em levar a termo e depois dar à luz. Deixar amadurecer inteiramente no âmago de si, nas trevas do indizível e do inconsciente, do inacessível a seu próprio intelecto, cada impressão e cada germe de sentimento, e aguardar com profunda humildade e paciência a hora do parto de uma nova claridade. Só isto é viver artisticamente na compreensão e na criação. Ora, eu penso que está certo, mas eu acho que o próprio intelecto também deve intervir nisso. Na verdade, nesse ponto, eu sou muito kantiano e eu acho que na obra de arte todas as nossas faculdades entram em jogo. Quando você está escrevendo um poema, por exemplo, tudo entra em jogo. Quer dizer, entra em jogo a sua emoção, a sua memória, a sua sensibilidade, a sua sensualidade, mas entra em jogo também a sua razão, o seu intelecto, o que você sabe, a sua memória, tudo entra em jogo, na verdade, tudo pode entrar em jogo. Né? E é do jogo, na verdade, dessas diferentes faculdades que se produz a grande obra. Entende? E é do jogo dessas grandes faculdades, é como essas grandes faculdades em jogo mexem também com as faculdades do espectador ou do leitor, né, que elas produzem o prazer estético. Então, para mim, isso aqui é também, essa última parte, uma pequena parte disso aqui é inaceitável, que é a parte de tirar o intelecto do meio da produção da obra de arte. Isso eu acho que nem ele fazia de maneira nenhuma. Entende? Muitas vezes os poetas dizem coisas que, quando a gente vai ver, na verdade vão se tornando ideológicas determinadas ideias que eles próprios não cumprem. Entendeu? Eu digo isso, eu vejo isso, por exemplo, muito em João Cabral. Algumas teses de João Cabral são depois repetidas assim, alguns das pessoas dos grandes admiradores de João Cabral, né, dos epígonos, digamos assim, levaram aquilo tão a sério e, na verdade, acabaram não podendo fazer uma coisa tão boa, porque ele próprio violava o tempo todo determinadas regras. Entende? Aí volta a João Cabral, que é muito interessante. Ele dizia, em determinado momento, que a gente deve usar formas fixas, mesmo que não sejam formas fixas tradicionais. Você pode inventar a forma que você vai impor a si próprio. É uma imposição, você se impõe uma forma, uma determinada forma. Pois bem, ao você se impor aquela forma, curiosamente, há determinados momentos em que, para você ser fiel àquela forma, você tem que pensar mais sobre determinados assuntos. Você tem que pensar muito sobre a palavra que você vai usar em determinado verso. E isso é extremamente estimulante e acaba levando a uma coisa inesperada e maravilhosa, entende? São muito surpreendentes os processos. O processo de criação é muito surpreendente, sempre. E eu acho que não se pode automaticamente excluir nem exigir a presença de nenhum.
nessa mesma carta, né, ele diz assim, ser artista, aí eu acho muito interessante, não significa calcular e contar, mas sim amadurecer como a árvore que não apressa sua seiva e enfrenta tranquilas tempestades da primavera, sem medo de que depois dela não venha nenhum verão. O verão há de vir, mas virá só para os pacientes, que aguardam num grande silêncio intrépido, como se diante deles estivesse a eternidade. Isso eu acho maravilhoso, porque de fato é isso. Nós entramos, para você fazer uma obra de arte de fato, você tem que entrar numa outra temporalidade. O verão para a obra pode ser que demore anos, na verdade. É uma coisa que o Manuel Bandeira falava, que era muito interessante, não é? Na Itinerário de Pasárgada, ele conta como ele fez um dos poemas mais famosos dele, que é o Pasárgada, exatamente, né? Vou-me embora para Pasárgada. E ele diz que ele foi doente, não é? Muito cedo ele ficou tuberculoso e não podia fazer coisas que outros garotos faziam. E aquilo dava muita aflição, ele ficava preso em casa, às vezes, e tudo. E nisso ele tinha lido algumas coisas, já, ele lia, podia ler pelo menos, e em um determinado momento, ele numa hora de muito desânimo, muito desespero, ele deu o grito assim, vamos embora para Pasárgada. Saiu aquilo. Ele tinha lido em algum lugar sobre Pasárgada, a história, ele acha que deve ter sido em Xenofonte, mas não lembrava bem onde, essas coisas. E, aí ele viu, olha, vou-me embora para Pasárgada, vou-me embora para Pasárgada. São 7 sílabas, é uma redondilha maior. Entendeu? Você só conta até a sílaba tônica, né? A última. São 7 sílabas. 7 sílabas na verdade, é o número, a redondilha maior, é a forma mais espontânea, digamos assim, da poesia da língua portuguesa, sobretudo no Brasil. É muito comum, né? A poesia de cordel, por exemplo, usa isso o tempo todo. Então ele disse, uma redondilha, então vai sair um poema. Aí começou a tentar escrever o poema, continuar o poema, não conseguiu. Diz que demorou um tempo, aí, anos depois, ele se viu numa situação de desânimo imensa de novo. E aí ele disse de novo, vamos embora para Pasárgada. Mas aí saiu o poema inteiro. Olha que coisa impressionante. Quer dizer, você tem que ter esse tipo de atitude, não é? Uma outra temporalidade a poesia. Você não pode querer... por exemplo, eu digo sempre isso, eu posso escrever um ensaio de filosofia, eu posso prever um tempo em que ele vai ficar pronto. Posso errar e atrasar um pouco e tal, mas normalmente acerto. Eu escrevia colunas para a Folha de São Paulo e entregava no prazo certo, né? Isso dá para fazer. Agora, um poema, impossível. Quer dizer, é possível até que eu escreva um poema que eu me sente, escreva e ele saia num minuto. Isso existe. O poema meu que ficou mais famoso é o poema Guardar, eu escrevi num dia só, em poucas horas escrevi aquilo. Parece que saiu como um jorro. Não sei como. Acho que é coisa que a gente já pensou muito, fica pensando, mas não escreve. Aí um dia vai escrever. Então essas coisas acontecem. Mas, normalmente, eu não posso prever, não se pode. Entende? É uma coisa que você tem que deixar. Então, uma das coisas interessantes da poesia, tanto para a feitura quanto para a leitura, é que a pessoa precisa estar preparada para abandonar a temporalidade utilitária em que vive cotidianamente, não é? Abandonar a temporalidade, digamos, instrumental que domina a nossa vida cotidiana, não é? E entrar numa outra temporalidade, que é essa em que você simplesmente, às vezes, parece que está até não fazendo nada, parece que está... Tem um amigo que conta uma história engraçada até do... Agora eu me lembrei, o Alex Varela. É uma história que talvez vocês conheçam, que um cara passou pela casa de Jorge Amado e ele estava botando umas flores, plantando umas flores, mexendo no jardim, umas coisas e tal.
E o cara falou assim, trabalhando, hein, seu Jorge? Aí ele disse, não, meu filho, eu estou descansando. Aí depois que passou que ele estava numa rede, o Jorge, deitado na rede, e o cara lá, descansando, hein, seu Jorge? Ele disse, não, meu filho, estou trabalhando. Ali ele estava pensando no que escrevia. Né? Então essas coisas são assim, a temporalidade é outra. Né? E a gente vai para a carta de 16 de julho. Ele fala que ele fala da vida, né? De que a pessoa precisa simplesmente viver tudo. Viva por enquanto as perguntas. Talvez aos poucos, sem que o perceba, num dia longínquo, consiga viver a resposta. É uma coisa bonita, né? De se dizer. Depois, um pouco adiante, uma outra coisa muito importante. Uma frasezinha. Quase tudo o que é grave é difícil. E tudo é grave. Tudo é difícil, portanto. Eu acho que aí esse é um reconhecimento de que a verdadeira arte é difícil, se encontra em grandes poetas modernos, de fato, não só nele. E que deve ser difícil. Aqui no Brasil, Cabral, que eu estou falando tanto dele, né, é o grande exemplo disso. Acredita na dificuldade, tem horror à facilidade. Acha que com a facilidade só se faz, na verdade, bobagem. Entende? Que é preciso você dificultar as coisas, fazer do modo mais difícil e que vai dar certo. Augusto de Campos também. E tem até um poema aí que eu não vou ler por causa do tempo, mas vocês leem depois, do Yeats, que é The Fascination of What's Difficult, traduzido pelo Augusto de Campos, que é o prazer do difícil. Augusto, aliás, tem várias coisas sobre a dificuldade, tem um livro interessante de tradução do Hopkins, em que ele elogia o poeta que gosta da dificuldade, né? Da dificuldade. Então isso é uma coisa que não é só do Rilke, esse elogio. A outra coisa é que o mal, ele diz assim, sobre a volúpia carnal, né? E aí ele diz que... Aí ele tem uma atitude muito diferente também da que era comum na época, no final do século XIX, né? Que a volúpia carnal é uma experiência dos sentidos, uma grande experiência sem fim que nos é dada, um conhecimento do mundo, a plenitude e o esplendor de todo o saber. O mal não é que nós aceitemos. O mal consiste em quase todos abusarem dessa experiência, malbaratando-a, fazendo dela um mero estímulo para os momentos cansados de sua existência, uma simples distração, em vez de uma concentração interior às alturas. Quer dizer, na verdade, aí é a lição de vida de novo, né? Que é exatamente isso que eu estava dizendo antes, a mesma coisa que se aplica à poesia, aplicada à vida. Que, na verdade, a gente não deve viver nesse sentido nesse sentido puramente utilitário, de você viver de acordo com o relógio, com as necessidades, né, com as coisas já estabelecidas, já convencionadas, mas que deve deixar sentir. E aí a coisa da poesia, para a poesia isso realmente é essencial. Deve se deixar mergulhar no que vem, no que aparece, no que no que lhe parece, no que vai até o fundo de si mesmo, né? Então isso é a poesia, a sensualidade, são coisas em que ele dá, às quais ele dá um grande valor, não é? Todas as experiências humanas nós poderíamos tentar ver dessa maneira, como se fosse pela primeira vez, deixar que elas aconteçam e surpreendentemente, não é? No seu modo surpreendente, no seu modo inesperado, no que elas têm de inesperado, no que elas têm de ainda não classificado pelas convenções, não é? Isso é fundamental. A outra coisa é da ideia criadora, em que ele diz, numa ideia criadora revivem 1000 noites de amor esquecidas que a enchem de altivez e atitude.
aqueles que se juntam à noite e se entrelaçam num baloiçar de volúpia, executam obra grave, reunindo doçuras, profundezas e forças para a canção de algum poeta vindouro que há de surgir para dizer indizíveis prazeres. Dizer indizíveis prazeres, né? E depois ele diz outra coisa que é complicado, veja bem, aí já é outra complicação. Não se deixe enganar pela superfície. Nas profundezas tudo se torna lei. É verdade e não é. É claro que é nas profundezas, mas às vezes é a superfície que vai às profundezas, como no caso da Pantera, por exemplo, entendeu? É no que o Hilke, por exemplo, elogiava exatamente a superfície o tempo todo, porque ele tinha uma apreensão profunda da superfície. Entende? Que ele deixava a superfície bater lá dentro, lá no fundo. Essa que é a coisa. É você ter essa apreensão do mundo como se fosse pela primeira vez. Vejam que coisa interessante. Não tendo nenhuma comunhão com os homens, procure ficar perto das coisas que não o abandonarão. As coisas são essas coisas que ele observa, as coisas que ele vê, as próprias superfícies, não é verdade? E finalmente tem assim: se porventura lhe for temível e penoso pensar na sua infância, na simplicidade e no silêncio ligados a ela, por não mais poder crer em Deus, que nela se encontrar por toda parte, então pergunte a si mesmo, Sr. Capus, se realmente terá perdido a Deus. Não será antes que o senhor ainda não o possuiu? Aliás, quando teria possuído? Aí depois ele vai adiante, ele diz assim, e essa aqui é a parte muito interessante: por que não pensar que ele, em letra maiúscula, Deus, ele é o vindouro, aquele que está por vir desde a eternidade, o futuro, o fruto final da árvore de que somos as folhas? Que é que o impede de projetar começo? Não poderia ser então um começo dele, pois todo começo em si é tão belo. Se ele é o mais perfeito, não deve ter havido algo menor antes dele, para que ele se pudesse escolher a si mesmo dentro da plenitude e abundância? Não deverá ser ele o último para encerrar tudo em si? Que sentido teria nossa vida se aquele a que aspiramos já tivesse sido? Como as abelhas reúnem o mel, assim nós tiramos o que há de mais doce em tudo para o construirmos. No fundo, a gente pode pensar que ele está, no fundo, isso é uma idealização da própria arte. É como se a própria arte, não é? A produção, a poesia, a arte, de maneira geral, fossem a grande finalidade, o grande Deus, a grande realização humana. Não é? E vem depois de tudo, no fundo, não vem antes. Na carta de 14 de maio de 1904, é bom estar só, porque a solidão é difícil. O fato de uma coisa ser difícil deve ser um motivo a mais para que seja feita. É puro João Cabral. Aquilo a que chamamos do destino sai de dentro dos homens, em vez de entrar neles. É a mesma ideia, exatamente, de Deus também. Sai de dentro dos homens. A arte é uma maneira de viver. A gente pode preparar-se para ela sem o saber, vivendo de qualquer forma. Em tudo que é verdadeiro, está-se mais perto dela do que nas falsas profissões meio-artísticas. Nas profissões meio-artísticas, que a gente pode associar ao mundo exatamente utilitário, instrumental, não é? Essas profissões, dando a ilusão de uma proximidade da arte, praticamente negam e atacam a existência de qualquer arte de verdade. E aí ele ataca o jornalismo e etc. Bom, mas eu não vou ler isso. Então, a gente tem de fato essa coisa. É uma espécie de tentativa de ver a arte como o acesso a uma outra maneira
de se viver, de se pensar, de se apreender o mundo e de se viver. Essa seria a coisa da arte para ele. E é por isso que ele ensina ao Capus mais a viver do que a fazer poesia, exatamente. A gente conclui, né? Muito obrigado. Obrigado a você.